Olá, amigo estudante. Eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Dê o seu like e compartilhe. Assim, você também dissemina o saber. Divulga o conhecimento a todos. Vamos à nossa aula? O assunto deste vídeo é conjunto dos números naturais. Esse é o meu primeiro vídeo, ou nosso primeiro vídeo, em que eu começo a explicar matemática da forma mais básica possível. Desta forma, você irá compreender melhor os próximos vídeos, os próximos assuntos, ok? Falando conceitualmente ou filosoficamente, a matemática representa tudo o que existe na vida e no universo. Isso é para você passar a refletir sobre a importância da matemática, porque realmente ela consegue representar tudo o que existe na nossa vida, seja aquilo que você consegue ver, o que você não consegue ver, o que você imagina, ou seja, o pensamento, o que você nem sequer imagina, a matemática consegue representar, ok? Essa representação se dá através dos números. O homem antigo, o homem da antiguidade, ele ao observar a natureza, sentiu-se na necessidade de fazer uma representação daquilo que ele estava fazendo. E ele percebeu que havia uma certa padronização. Ele percebeu que que ele conseguiria contar aquilo que ele estava observando. Então houve a necessidade, né, de fazer uma representação sobre aquilo que ele estava observando, ou seja, aquilo que ele estava pensando também, não é? Então, essa representação se dá através dos números. Por isso, vamos conhecê-los melhor. Por exemplo, para formar palavras não são necessárias letras. Quando você começa a aprender a escrever, a ler, primeiro você aprende as figuras gráficas, né? As letras do alfabeto. São cerca de 26 letras, não é isso? Essas letras, percebe, formam combinações que formam palavras. E palavras representam alguma coisa, né? Representam algum objeto, representam algum pensamento, ok? Da mesma forma, ocorre com os números. Então, na matemática, portanto, nós temos os chamados algarismos, tá? São 10 algarismos. 10 algarismos com os quais fazemos combinações para criar números. Perfeito? Consegue entender? Consegue entender essa analogia que eu acabei de fazer entre o alfabeto, né, que são as letras, e a linguagem matemática, que são os algarismos? E aí estão, né? São 10 figuras gráficas, né? 10 grafias que começa do 0, né? E vai até o 9. Então são algarismos com os quais, fazendo a combinação, você vai formar um determinado número. Por exemplo, o número 48. Então vai ser formado pelo algarismo 4 e o algarismo 8, por exemplo. Ok? Continuando na mesma analogia, assim como na gramática da língua portuguesa existe a classificação das palavras, o mesmo ocorre com os números. Por exemplo, na língua portuguesa há 10 classes gramaticais, e cada classe gramatical possui uma determinada função. Então toda e qualquer palavra pertence a uma determinada classe gramatical. Portanto, essa palavra tem uma função. Por exemplo, a palavra mesa. Mesa é um substantivo. Tá? E qual é a função da palavra, a função do substantivo? É de dar nome a seres ou objetos. Então, alguém há muito tempo atrás nomeou esse objeto como mesa. E uma outra pessoa escutou e espalhou.
chegou um momento que todos estavam chamando o objeto de mesa e é como a gente conhece hoje esse objeto mesa. Tá? Então a palavra mesa é classificada como substantivo. Um outro exemplo é o adjetivo. Né? Qual é a função do adjetivo? De qualificar o substantivo, mostrar as suas características. Por exemplo, mesa redonda. Então, redonda é uma característica que diz respeito ao substantivo. Mesa quadrada, mesa branca. Ok? Então, a mesma coisa parecida ocorre com os números. E existem basicamente 6 tipos de conjuntos numéricos. A aula deste vídeo diz respeito a conjunto dos números naturais. Portanto, cada conjunto tem a sua função, ok? Números naturais, que é o que nós iremos aprender bem, ok? Conjunto dos números inteiros, tá? Conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números reais. E conjunto dos números complexos. Okay? Então a gente sempre começa a aprender, né, o conjunto dos números naturais, porque eles são mais simples, são mais básicos, digamos assim. Okay? Depois os inteiros. O que há de comum entre naturais e inteiros é que ambos os tipos de números são inteiros e positivos. Tá? Como o próprio nome está dizendo, inteiro, são números que representam objetos inteiros. Então, o conjunto dos números naturais e dos inteiros representam, portanto, objetos que estejam inteiros. Ok? Então, é o que é de comum entre eles. Nos próximos vídeos eu explicarei, né, os demais conjuntos numéricos. Essa é a representação que você, amigo estudante, acaba encontrando nos livros do ensino fundamental, nos livros do ensino médio, nas apostilas para concurso vestibular. Né? E essa representação simbólica, falando a respeito do conjunto dos números naturais. Aí temos aqui a letra N representando o conjunto dos números naturais, né? Sinal de igualdade. E aí nós observamos que tem duas chaves. Tá? Essas chaves, elas na matemática, indicam que há um conjunto de qualquer tipo de elemento. No caso aqui, os elementos são os algarismos. Okay? Então eu coloquei aqui do 0 ao 6, para dar um exemplo. Também coloquei reticências. Essas reticências aqui, que são os 3 pontinhos, indicam que aqui é um conjunto de números infinitos. Então, continua no 7, no 8, no 10, infinitamente. Ok? Então, nós temos aqui esse exemplo, né, composto de números naturais. Tá? E aí, nós temos os algarismos. Né? Lembrando que são 10 algarismos do 0 ao 9, né? E esses algarismos vão formando números. Né? Números, por exemplo, com 2 algarismos ou mais. Exemplo, o número 15. Então, a gente pega o algarismo 1 e o algarismo 5 e forma o número 15. Então, o 15, um exemplo, é composto por 2 algarismos. Então, a partir do 9, perceba que a partir do algarismo 9, que é apenas um algarismo, né? Para você formar um segundo algarismo, você pega um outro algarismo e vai formando combinações de algarismos para formar números, assim como ocorre na língua portuguesa, com as letras, ok? Como eu havia dito, um determinado conjunto numérico também tem a sua função, assim como nas classes gramaticais da língua portuguesa. A função do conjunto dos números naturais é representar objetos que sejam inteiros. Exemplo, quantidade de filhos que mamãe pode ter. Aliás, quantidade de filhos de mamãe, né? Não é que pode ter. Quantidade de filhos de mamãe. Nenhuma mãe tem 2,5 filhos. Tem? Não existe isso, né?
ou a mãe tem 2 filhos ou tem 3 filhos. Não vale considerar como anão. Anão é um filho, né? É inteiro. Ele só é pequeno no tamanho, mas é inteiro. O fato é que não existe 2,5 filhos, sim 2 filhos ou 3 filhos. Tá? Esse é um exemplo do uso do conjunto dos números naturais. Outro exemplo, o número de casa. Por exemplo, a casa de número 15. Existe casa 15,2, 15,6, 15,7? Não. Ou é número 15 ou número 16. Números de páginas de um livro. A mesma coisa. Você não vê 1,7, página 4,8. É sempre, né, utilizando um número natural. Né? Outro exemplo. Vamos supor uma maçã. Uma maçã inteira. Então, qual é o algarismo que nós vamos utilizar, o número algarismo que nós vamos utilizar para representar a quantidade de uma maçã? É o número 1, ok? Se você morder a maçã, ela deixa de ser inteira, ela fica menor. Nesse caso, a gente já não pode usar mais um número natural. Né? Tem que ser um número natural que tenha vírgula, né? No caso um número, né, que representa a parte inteira, e que tenha vírgula, ou seja, o número a ser utilizado vai ser um número com a parte, com a vírgula, e que seria então o número do conjunto dos números dos racionais. Ok? Deu para entender a representação, o exemplo de um tipo de número que é o natural, o que ele representa? E com certeza, né, esses são os primeiros tipos de números que aprendemos na vida. Né? A gente começa a aprender realmente primeiro o conjunto dos números naturais. Mas isso a gente não sabe, né? A gente não percebe isso, a gente apenas vai aprendendo intuitivamente, ok? Como eu já havia dito, né, a matemática representa tudo na vida, logo os números representam objetos. Quando eu falo objeto, pode ser absolutamente qualquer coisa mesmo. Objeto não é só coisa tangível, é algo que você não possa ver, pensamento, sensação. Pense com objeto. Tá? Então a matemática vai representar de forma quantitativa ou até mesmo qualitativa. Então, os números representam quantidades de objetos visíveis ou não. Provavelmente, o homem antigo associou a quantidade de algarismos, né, de hoje com os 10 dedos das mãos. Tá? Com os 10 dedos das mãos. Provavelmente ele se baseou pela quantidade dos dedos, ou seja, os dedos serviram como referência. Né? E aí houve a necessidade também do homem classificar, criar um outro tipo de classificação, que seria o sistema, que é o sistema decimal, ou de base 10. Por isso, né, 10 algarismos, muito provavelmente em função dos 10 dedos das mãos. Aqui uma representação do homem da caverna, né? E aí, ele com certeza associou, né, com os dedos das mãos para contar os objetos. Por exemplo, se ele o homem passou a ser menos nômade, né? E aí passou a criar animais. E aí ele precisava controlar a quantidade de animais que ficavam trancados e os animais que saíam depois, né, ao ar livre e voltavam. Então o homem precisava ter esse controle. Né? Então, por causa disso, né, o nosso sistema numérico é decimal ou de base 10. Então, essa é uma outra classificação. Né? Existem vários sistemas numéricos, né, de bases diferentes. Mas a gente sempre vai utilizar, nós sempre vamos utilizar os algarismos de 0 a 9, fazendo combinações, ok? Então, sem dúvida, é o que usamos diariamente. O sistema decimal é o que nós usamos muito diariamente. Então, contudo, existem outras bases numéricas, como eu acabei de dizer, ok? Então, exemplo, a base binária ou base 2,
cujos algarismos são apenas o 0 e o 1. E nós usamos muito isso no dia a dia, só que de uma maneira, só que indiretamente. A gente não, muitas vezes não sabe, muita gente não sabe disso, né? Então, esse tipo de base numérica aqui, que é a base binária, ela é utilizada para representar a linguagem de máquina, de computadores. É uma linguagem de máquina usada em computadores, a base 2, ok? Que usa apenas dois algarismos, 0 e 1 para representar, 0 no caso para representar 0 voltagem e 1 para representar uma voltagem, porque são impulsos elétricos que o computador tem, então essa linguagem foi feita para representar esses impulsos elétricos, ok? Temos, também tem a base 5 ou a base quinária, foi criada há muito tempo atrás também, tá? Base 12 ou duodecimal também há muito tempo atrás foi criada, ou seja, existem vários tipos de bases, vários tipos de sistemas numéricos, tá? E é uma base que também nós utilizamos muito no dia a dia, a gente nem percebe, tá? Então, é a base 60 ou sexagesimal, tá? Essa base 60 também foi criada há muito tempo, ok? Na antiguidade, pelos sumérios, lá na região da Mesopotâmia, aproximadamente há 3.000 anos antes de Cristo. Eles desenvolveram um sistema de contagem, né, que é a base 60, ok? E a representação desse sistema foi feita pela escrita cuneiforme, ou em forma de cunha. Tá? Então eles tinham naquela época, lógico, não havia talvez ainda papel, não havia tecnologia como há hoje, então eles precisavam representar essa base 60. Mas o interessante é você entender que eles tiveram inteligência para criar um sistema próprio chamado base 60. Tá? E essa é a forma como eles escreviam os números, né? De forma muito primitiva, mas ao mesmo tempo muito inteligente e um pouco complicada, claro, né? Essa forma de representar. Hoje, naturalmente, é muito mais fácil, né, de representar a base 60. Então, provavelmente, a base 60 foi desenvolvida com o conhecimento da base 5 e da base 12. Exemplo de uso da base 60. O tempo contado em 60 segundos, 60 minutos e 12 horas. Isso mesmo. Nós utilizamos muito a base 60, que nada mais é do que o tempo, o relógio, baseado, né, na base 60. Ok? O homem desenvolveu as bases numéricas conforme a necessidade, né, de se aperfeiçoar ou ao observar o comportamento da natureza. Ou seja, cada sistema numérico ou base numérica tem também uma finalidade, tem também uma função. Né? Por exemplo, a base 60, qual é a função da base 60? Contar o tempo. Então o homem percebeu que o sistema decimal, né, que nós utilizamos no dia a dia, não seria viável utilizar para contar o tempo. Então, o tempo tem um sistema próprio, base 60. Ok? Outro detalhe, as bases numéricas são conversíveis. O que significa isso? A gente consegue converter, por exemplo, base 60 em base decimal e vice-versa. A gente consegue converter base binária em decimal e vice-versa. Enfim, nós conseguimos fazer conversões das bases numéricas. Existe uma porção de bases numéricas e cada uma tem a sua finalidade, ok? Sem dúvida, a melhor representação, seja qual for o sistema numérico, são os números indo-arábicos. Tá? Indo-arábicos, ou seja, são números que foram desenvolvidos pelo povo indiano e pelo povo árabe. Tá? Por isso chama-se indo-arábico.
E nós conhecemos muito bem esse tipo de número. Tá? Então, tais quais os utilizamos atualmente com a adoção definitiva do zero. Então, definiu-se, né, havia uma dúvida na antiguidade, ou não se considerava o zero como número, mas os indianos e os árabes definiram a utilidade do zero, a representação do algarismo zero, ok? A utilização do algarismo zero, que representando aquilo que é vazio. Tá? E são os algarismos que nós utilizamos no nosso dia. E são os indo-arábicos, ok? Aqui está a evolução dos números indo-arábicos. Então, você veja, houve uma evolução até chegar onde nós, né, o que nós conhecemos hoje. Né? Muito mais fácil do que o sistema de cunha, né, dos sumérios ou babilônios daquela época. Né? Muito mais fácil. Muito mais fácil, por exemplo, do que os números romanos, não é mesmo? Ainda que nós utilizamos também bastante os números romanos. Outra forma de representar o conjunto dos números naturais. Tá? É uma outra forma de a gente representar esse conjunto. Dessa forma aqui. Tá? Então, como vocês podem observar, é muito parecido com aquela outra maneira que eu havia apresentado. A única diferença é o seguinte, que aqui não há o zero. Tá? Então, o que isso quer dizer é o seguinte, você pode definir tipos de conjuntos dos números naturais, portanto. Então, aqui, no caso, é um exemplo em que eu defini que esse conjunto não é considerado o algarismo zero. Ok? E para indicar que não é considerado, ainda tem esse asterisco aqui, tá? Do lado do N maiúsculo aqui, indicando a você que o zero não é considerado. Tá? Por alguma razão, você não considera o zero. Ou seja, você pode definir tipos de números naturais, como, por exemplo, números naturais que sejam números algarismos pares, ou números pares, números ímpares, por exemplo. Enfim, você consegue definir, mas desde que esses números, né, representem objetos inteiros, ou seja, desde que esses números continuem sendo números naturais. Ok? Para o nosso estudo inicial, é importante que você entenda que a matemática é uma ferramenta. Tá? A matemática é uma ferramenta, ela nos ajuda no dia a dia. Então é importante que você entenda alguns conceitos, né, matemáticos. É importante que você tenha essa ideia, esse conceito de que a matemática ela é capaz de representar tudo. A partir daí você vai enxergá-la melhor, você vai entender que ela é uma excelente ferramenta, uma excelente linguagem, ok? Os números representam coisas ou objetos, como eu venho dizendo. Os cálculos. Os cálculos ou operações matemáticas representam a interação entre objetos. Então, se você parar para pensar, uma operação matemática representa a interação entre objetos. Então, exemplo, você tem uma cesta de frutas e nessa cesta há 2 maçãs. Você adiciona 3 mais 3 maçãs. Você vai ter ao total 5 maçãs. Então, perceba, houve uma interação, né, de 2 maçãs que já estavam na cesta e 3 ao serem colocadas. Né? Que operação ocorreu ali? Uma operação de soma, uma interação entre os objetos. Ok? Bom, amigo estudante, estamos terminando a aula deste vídeo. Ok? Continue acompanhando mais vídeos. Para isso, inscreva-se, tá? Não deixe de dar o seu like. Procure sempre acompanhar, rever a aula, aliás. Assim, você aprenderá cada vez mais. Compartilhe o saber. Até a próxima aula.